Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Me reporta ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. Recomendo os canais masculinistas. Já disse em outro podcast. Já disse que o canal é nosso, né? E é mais ou menos por conta disso que eu estou fazendo esse podcast. Eu vou falar sobre estatística de violência doméstica. Então, quem não quiser assistir, já troca logo para não perder tempo. Eu sempre adianto aí no início do vídeo o assunto para vocês não perderem o tempo. É tela preta, não tem edição, não tem figurinha, não tem nada. Vou até tentar colocar alguma mensagem pelo próprio celular aí dentro da tela preta para ver se eu consigo. Bom, o canal é nosso, vocês comentam, vocês acabam dando ideia de fazer novos vídeos e tal. Estou tomando um cafezinho aqui. E eu quero lembrar de uma situação. O povo tem muito pouca memória, né? Eu não sei se foi na época do governo do governador Garotinho, né? Não sei exatamente que ano foi isso. Isso foi antes de criarem as delegacias legais no Rio de Janeiro. As delegacias estavam fechadas. Não se pagava a conta de luz, não tinha papel, provavelmente continua não tendo, né? E muito provavelmente sem acusar o sistema. Muito provavelmente eu quero ser moderado, né, nas coisas que eu vou falar para não tomar um strike, nada. Boa parte da administração pública ela funciona sem material porque o próprio servidor leva o material comprado com dinheiro do próprio bolso, né, para que a administração pública funcione, mas não pensem que é porque a pessoa está se doando para a administração pública, não. É simplesmente porque existem fontes de receita, provavelmente, que superam o interesse do próprio servidor em aguardar a administração pública fazer a compra dos materiais. Mas sem enrolação. Até me lembrou outra coisa que eu ia falar em relação à administração pública. Eu já trabalhei em administração pública. Uma coisa que me chamava a atenção na administração pública é que os empregados, servidores que estavam realmente preocupados com a administração pública, eles eram assediados, né? Ficavam com aquelas doenças, gastrite, etc., né? Alguns até desenvolviam doenças mentais, né? E enquanto aqueles que mais apareciam na administração pública eram promovidos e tal, eles não estavam nem aí para a administração pública, mas eram os que mais fingiam ser interessados pela administração pública. E no Brasil tem muito disso, né? Não é a questão da competência, é a questão da indicação, já falei isso anteriormente, né? Mas sem enrolação, falar sobre a estatística de violência doméstica. A mídia fala muito que a violência doméstica aconteceram tantos casos, violência contra a mulher, assim, assado, né? E daí eu tô fazendo esse podcast para questionar a fidelidade dessas informações. Por que eu falei lá no início que eu sou de um tempo que lembro das delegacias não trabalhando? Porque uma reportagem naquela época me chamou a atenção. Isso deve ter uns 15 anos, 20 anos. Isso me chamou a atenção na época, porque a mídia dizia que a estatística de violência estava diminuindo. E aí eu ficava me questionando, como é que pode ter estatística se somente os crimes graves, né? Estupro, homicídio, eram registrados, né, na delegacia. Então, com base em que eles faziam esse parâmetro?
É a mesma coisa que tem em relação a essa crise atual de saúde, né? Essa crise mundial de saúde no Brasil. Como é que você pode confiar nas estatísticas, né, de um país que leva tudo na brincadeira, tudo é piada, né? Aliás, o Bolsonaro passa aqui fora é só para fazer piada, né, dele. E não é o primeiro país que eu vejo fazendo piada, né, do Brasil, em reportagem, né? Às vezes é uma piada meio velada, né? Tipo assim, mostra lá o Bolsonaro, aí o índice de contaminação, e diz assim, tragédia anunciada. Mas vamos lá, acaba que eu me distancio do tema. Hoje em dia você tem, eu não vou falar sobre violência doméstica, não é esse o assunto. Hoje em dia você tem delegacia para proteção das mulheres, em que só é registrado crime contra as mulheres. Ou seja, você tem uma estatística clara de que praticamente, eu não sei exatamente, porque administrativamente uma delegacia de violência contra a mulher pode ter alguma atribuição aí definida pelo Estado extra, né? Mas eu acredito que na maior parte dos casos só se registre crimes, né? Ou contravenções, né? O famigerado delito anão contra as mulheres. Então, qualquer registro que você tenha naquela delegacia entra na estatística de violência contra a mulher, né? Enquanto a violência contra o homem ele é registrado na vala comum, quando não tem aquele problema que eu falei no início do vídeo, de você não conseguir registrar porque a delegacia nem está funcionando, ou mesmo a delegacia funcionando, se você for lá eu já falei isso anteriormente, se você chega com muita humildade, muito nhenhenhê, você acaba não sendo respeitado, né? Porque você não se impõe na administração pública. Quando acontece da sua reclamação não ser registrada, não ingressa no sistema. Então, quando você faz um registro de violência contra o homem numa delegacia comum, quando ele é feito, eu pergunto, eu não sei, os policiais aí que ouvem um podcast, comentem, por favor, em que eles são registrados? Em lesão corporal leve, e aí vai para o juizado especial criminal. Dentro dessa lesão corporal, dentro dessa ameaça, por exemplo, ameaça da esposa contra o marido, da namorada contra o marido, a gente sabe que tem vários casos de desvios psíquicos, né? E a grande proporção, pelo menos os canais médicos, né, indicam que o sexo feminino é mais propenso, né, a esses desvios psicológicos, psíquicos. Como é que se faz o registro para identificar que aquela lesão corporal não é simplesmente uma lesão corporal como qualquer outra, mas é dentro do âmbito doméstico, né? Eu acho que como não tem um tipo penal, ou seja, não tem uma disposição legal no direito penal, uma tipificação, né, dizendo que é crime, é uma especificidade, né, o crime contra o homem, acaba que não há estatística nenhuma e nem tem como haver uma estatística sobre a violência contra o homem. Então é muito triste você ver a mídia propagando que aumenta a violência contra a mulher, né? E não ver falando nada sobre a violência contra o homem, né? Que simplesmente não tem estatística, né? Sem falar que o homem vai registrar isso na delegacia, a mulher sentia vergonha de fazer um registro, mas o homem também sente, né? Uma vez trabalhava um pedreiro na minha casa, fazer uma reforma, e às vezes ele não ia trabalhar porque os outros pedreiros falavam que ele tinha apanhado da mulher no dia anterior, não estava bem. Ele era bem magrinho, bem pequenininho, né? Não sei como é que ele conseguia pegar no pesado, se bem que a obra não era tão, mas mesmo assim, o trabalho dele por si só já é pesado, né?
é uma academia, né, que ele faz para ganhar dinheiro, né, no sol, chuva, né, essas coisas todas, essa dificuldade toda, né? Então é isso, não tem estatística nenhuma sobre crime contra os homens, né? E só se fala em aumento de crimes, né, contra as mulheres, né, criação de mais delegacias, mais gasto de recurso público. Bastaria você, dentro de uma delegacia, você colocar um setor especificamente só com mulheres, né, para tratar dessa questão, desde o balcão, do atendimento no balcão, até a parte interna, lá uma sala específica, uma divisão. Mas não, gasta-se dinheiro para construir um prédio, né? E aí entram outras questões, o interesse em se gastar esse dinheiro com licitações, né? Que sinceramente eu ponho as minhas dúvidas, né, sobre a regularidade. Também não estou acusando nada, né? Eu preciso ter um tom moderador aqui, como eu já disse anteriormente, mas nas entrelinhas vocês entendem o que eu estou dizendo. E que existe a possibilidade de tudo ser podre, né? Vocês comentem, por favor. Então é isso. Se coloca muito que a violência está aumentando, né? E aí eu pergunto, quantos amigos de vocês, o maior público aqui é entre 25 e 34 anos, quantos amigos de vocês, ou pais de amigos de vocês, ou vizinhos de vocês, que vocês presenciaram, né, ou souberam que houve realmente uma violência doméstica? E eu, com meus mais de 40 anos de idade, particularmente eu só me recordo de um caso de violência doméstica, né? Na época nem tinha legislação, né? Era uma esposa de um rapaz, né? De uma pessoa, né? Ele era um garçom nordestino, batia muito nela, né? Lembro o nome dela. E sei também que um parente meu saía com essa mulher enquanto o cara estava no trabalho, né? E a mulher apanhava bastante, né, do marido, né? Só esse caso. Então, assim, com mais de 40 anos de idade, eu só consigo me recordar de um caso real de violência doméstica. O resto é discussão, e discussão existe entre pai e filho, né, entre irmãos, né, entre amigos, né? Mas quando com namorados, aí pode ser classificado como violência doméstica, né? Ainda que seja o homem, né, a parte mais inocente na discussão, né? Por isso que eu digo, não discutam. Se a namorada de vocês, a esposa de vocês pedir um tempo, concordem, é a oportunidade que vocês têm de pegar as coisinhas de vocês. Então tá bom, eu vou te respeitar, vou dar um tempo, registrar tudo, né? O WhatsApp, vídeo, gravação, preferencialmente tentando marcar a data daquilo, né? Ou com a fotografia, ou com a narrativa dela de algum evento que tenha acontecido, né? Que tenha como mensurar notoriamente a data, né? E depois de um tempo aí vocês têm como sair fora da relação, né? Não voltar mais para casa, porque o ambiente é tóxico, a saúde mental da gente é a coisa mais importante. Eu dizia que estudar é muito bom porque é algo que ninguém tira de você, o conhecimento, mas sempre disse também, né? Sempre pensei que a única forma de você perder o conhecimento adquirido seria perdendo a sanidade mental, né? E um ambiente tóxico, né, é propício a você perder a sua sanidade mental, e não tem nada para lhe proteger, não tem uma estatística, não tem uma mídia, não tem uma delegacia específica, não tem um registro específico, né? Você ser agredido por uma mulher psicologicamente mesmo, né, não deixa ver os filhos, por exemplo, isso é uma agressão psicológica, não tenho dúvida disso, né?
Você pode ir num psicólogo dar um atestado para vocês, um médico psiquiatra que dar um atestado para vocês, que o máximo que vocês vão tentar aí, vão tentar pedir é um dano moral por isso, né? Pela esposa de vocês, namorada de vocês, ex-mulher de vocês terem causado, né? Enfim, o jogo não é justo. Você está num jogo de poker, né? Em que você sabe que a parte adversária é desonesta, e aí cabe a gente simplesmente largar o vício, né? Largar o vício de que eu faço uma analogia a relacionamento, né? Larga o vício, né? Para aqueles que podem, aqueles que já têm controle disso, né? Que já conseguem contrariar a programação genética, né? E vivam a vida de vocês. Não fiquem com medo de ficarem sozinhos, né? Vocês vão encontrar um hobby, um trabalho, vão passar a ganhar mais também, porque vão ter menos despesa. Nós somos programados para dar provisão, né? Para mais 3 pessoas, né? Que é o que se pensa de uma família, né? Marido e mulher e 2 filhos. E aí quando você renuncia esse lado genético, né? Obviamente vai sobrar mais recursos, né? Ainda mais você sendo minimalista, né? E segue a vida, segue o jogo, né? Continua se aprimorando, estudando sempre e cuidando da mente. Então o resumo é esse: não há estatística, né? Até a estatística contra as mulheres acaba sendo questionável. O que é violência contra a mulher? É a reclamação da mulher na delegacia ou é a efetiva condenação do homem, né? Porque até então você tem a presunção de não culpabilidade, né? Não é presunção de inocência, a Constituição fala culpado, né? Presunção de não culpabilidade. Aí a doutrina começa a tentar diferenciar uma coisa do outro, mas na verdade é só para vender livro mesmo, né? Tem a outra Matrix também a Matrix jurídica, né? Que um fala uma coisa, o outro fala outra, vem o terceiro, vem a terceira posição, aí vem o primeiro que desmente tudo e dá razão ao segundo, tudo para vender livro. Hoje em dia a sociedade se transformando, ninguém vende mais livro, né? Tudo audiobook, aulas de cursinho, que o professor resume um livro todo, uma doutrina toda, né? Dá todas as posições de uma aula só, todas as posições doutrinárias a respeito de um tema de uma aula só, otimiza seu tempo de estudo, tudo. Por isso que cursinho é interessante, né? Acredito que em qualquer área. Mas é isso, nós estamos desamparados pela mídia, nós estamos desamparados pelo sistema, né? E temos um país aí, né? O Brasil é um país complicado que não tem como você confiar em estatística de nada, estatística de Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Secretaria de Segurança Pública, não tem estatística nenhuma. Os policiais de plantão aí dei uma ajuda. Me parece que dentro do site da Polícia Militar você consegue ver alguma estatística de ocorrência, né? Mas aí volta lá para aquilo que eu disse: ocorrência não é condenação. Se você não tem uma condenação do homem com trânsito em julgado, como é que você vai dizer que aquilo foi violência contra a mulher, né? E os índices por exemplo, de falsa acusação, como é que se mensura isso? Porque a falsa acusação também vai sair da esfera ali da delegacia de mulher, né? E vai para a vala comum, né? Dos crimes, né? Não existe uma tipificação de falsa acusação, falsa denúncia, né? É denunciação caluniosa, né? Que se diz no Código Penal, em crimes de violência doméstica, né? Então você não tem uma estatística disso também, mas acaba que o conhecimento empírico da gente, né? Ou seja, o conhecimento do cotidiano, né? A experiência comum que a gente tem, a gente consegue enxergar que é muito grande também o índice de violência contra os homens, né? E as falsas acusações também, né?
de uma forma leiga falando, falsa acusação, que acaba aí sendo esquecido pela mídia, pela sociedade, pela justiça, né? Que muito provavelmente extingue um processo ou arquiva a denúncia, né? Arquiva o inquérito por falta de provas, né? E é isso, pessoal. Não vou enrolar mais não, tá bom? Grande abraço, vamos que vamos.